Então, eu resolvi fazer uma rápida conversa, assim, para apresentar minha abordagem, né? Tenho falado aí, tenho ficado muito tempo falando meio que sozinho sobre essa questão da pandemia, mas agora as coisas estão começando a ser ouvidas, né? Já de uns experimentos já bem adiantados em Cuba, Israel está começando a fazer alguns experimentos, ensaios clínicos e tal, nessa linha. E eu queria explicar para as pessoas em geral um pouco, de uma maneira um pouco mais didática, porque é algo bem complexo, como é que é essa minha abordagem da Symbiogenesis aplicada efetivamente para a pandemia. Então, vamos ser bem rápidos. Primeiro, para entender essa minha abordagem, primeiro separar duas coisas. Essa é essencial. Você tem que fazer isso para começar a ir adiante no caminho simbiótico. Tá? Primeiro, uma coisa é o vírus, o SARS-CoV-2. Outra coisa é a Covid-19, né? A doença. O vírus é uma coisa, a doença é outra. Separa essas coisas, estão bem separados. Bom, vamos entender cada uma delas e dizer assim, não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Né? Se você testa, por exemplo, positivo um vírus, né? Não necessariamente você está tendo doença ou você está relacionando esse vírus à doença. Né? Por quê? E aí, feito isso de uma forma bem geral, eu quero dizer que esse vírus, ele é um patógeno, porque a grande maioria dos vírus, das bactérias, principalmente das bactérias no planeta, são nossas amigas, boa parte delas já fazem parte da nossa rede biótica, por isso que nós somos simbióticos, em cooperação com a gente. Isso nós vamos tratar aqui, isso não vai ficar muito complicado. E esse vírus, inclusive, ele poderia, e pelo visto, pode ser, inclusive, estudado como um bom agente de mensageiro, ou seja, de um atrator, de uma espécie de um carteiro, que possa guiar os ataques do sistema imune às células cancerígenas. Ele está até demonstrando isso aqui a colar em alguns casos. Então, ele não é um problema em si, né, o vírus. Qual é a questão? Quando eu falo que a gente tem a questão. A questão central é o seguinte, é o sistema imune de algumas pessoas. Né? Algumas pessoas têm um sistema imune tão evoluídos, bem evoluídos, e é a grande maioria dos simbióticos no planeta. Eu não falo mais humanos, mas também não vou conversar sobre isso agora. De que por que esse sistema imune recebe esse patógeno, como vários outros, na grande maioria não são patógenos, os vírus desse patógeno, e já identifica realmente como um agente, ele é um retrovírus, é um fragmento, né, de DNA, um pedaço de DNA que se soltou, ele não tem vida, está atrás de uma célula para poder operar a vida. Ele, então, se identifica como um patógeno e realmente resolve o problema, vai conversando ali, vai interagindo com o sistema imune e tal, vai fazendo os procedimentos necessários para se livrar desse patógeno. Acontece que algumas pessoas, a grande maioria dessas pessoas que se dão bem, estão ali tranquilas com esse vírus, elas também são uma espécie de spray, né, de difusão, elas não ficam imunes imediatas, né, elas ficam imunes do vírus, elas continuam os vírus por um tempo e tal, elas ficam ali difundindo o vírus, contaminando o vírus, né, já que a grande força desse vírus não é a fatalidade, ele não é um vírus fatal, mas a grande força dele é a virulência, a capacidade dele contaminar, né. Então as pessoas acabam sendo agentes de contaminação, né. E é quando eles são agentes de contaminação, eles vão contaminar outras pessoas que também vão conviver muito bem com esse vírus, a grande maioria. Mas o percentual de pessoas que tem um problema, que a gente chama que desorganiza a relação, recebe esse vírus no sistema imune, por um problema específico, que eu vou dizer aqui, ele acaba atacando o sistema de saúde. As pessoas, tem muita gente no planeta, né? Mesmo sendo um pedaço bem pequeno da população, é muita gente no planeta que vai atacar, né, a sociedade, né, em geral. Né. Feito isso, vamos adiante. O que acontece com algumas pessoas? Ponto 4. Né. Algumas pessoas, efetivamente, têm algum problema ali molecular, de algumas moléculas que fazem o processo de avaliação do vírus e que erram na avaliação. E transforma esse vírus num agente muito mais poderoso do que ele é, muito mais mortal do que ele é. Isso desorganiza o sistema imune e ele começa a atacar mais com
um princípio de proteína, principalmente a citocina IL-6 é poderosa, começa a atacar esse vírus, as células infectadas. Geralmente ela tem uma trajetória do nariz, vai para o sistema respiratório, bom, atacar. E também começa a atacar o entorno, efetivamente, também, as células humanas. E quem gera as infecções são as citocinas. Elas que realmente matam, não o vírus. Né? Elas infectam, não os vírus que estão infectando, mas de fato as inflamações produzidas pelas citocinas. Né? Ok? Feito isso. Então, essa bronca toda gera depois fragmentos que acabam com o vírus também indo para o sistema circulatório e indo para outros órgãos. Né? Fígado, pâncreas, pulmão, coração, às vezes até o cérebro e tal. Os outros órgãos, né? Nessa bronca toda, a citocina vai lá atrás. E ela gera a inflamação. Né? Então, qual é a questão central aqui? A questão central aqui é que o nosso foco não deve ser no vírus. Nosso foco tem que ser no sistema imune. Como é que a gente monitora isso? Monitora pelo processo da citocina. Como se começa a aumentar a citocina e começa a gerar, né? Certamente isso vai criar problemas mais lá adiante, onde as pessoas vão precisar de respirador, de algumas coisas, né? Então isso tem que ser monitorado desde o início. Isso está começando a ser feito. Um hospital nos Estados Unidos já está fazendo isso. Tem uma máquina que fica monitorando a linha e diz, olha, isso aqui daqui a algum tempo vai precisar de oxigênio, não gerar um anti-inflamatório aqui e tal. Bom, isso é uma outra coisa. A outra coisa é que depois a pessoa também tem alta, porque está sem o vírus. Mas ela também, como eu falei, né, a citocina vai atrás do sistema circulatório, vai lá e acaba indo atrás, pega nos outros órgãos, mas ela vai ter posteriormente, provavelmente sequelas, porque as citocinas estão lá gerando, provavelmente gerar infecções que vão ter problemas severos às vezes. Né? Então, o que era necessário ser feito? O exame de sangue, para poder monitorar a situação da citocina nos corpos. As pessoas estão sem vírus, mas vamos ver como é que ela está de citocinas, e se ela tiver, começar um trabalho bem cauteloso e tal, porque se desorganiza a interação com o sistema imune, também com processos inflamatórios, com anti-inflamatórios, né? Isso tanto no início, como também na alta, né? Então, isso é a questão chave. O que Cuba está fazendo? Cuba, em vez de estar fazendo antiviral, também está fazendo antiviral, está fazendo vacina, já tem assim, está em vários frontes, né? A simbiogênese, resposta da simbiogênese, hoje tem que vacinar. Não temos outra solução a curto prazo, quanto mais tirar esse vírus de circulação, é importantíssimo. Né? Esse vírus está aprendendo, e está aprendendo rápido. Né? A nossas inabilidades, incapacidade de lidar, de preocupar com o outro, né? Absurdo isso está acontecendo. Né? Quanto menos a gente coopera com o outro, isso é simbiogênese, mais o vírus ganha a batalha. Quanto mais a gente coopera, mais a gente evolui ao longo agora. Isso é a base da simbiogênese. Né? Os ciclos e as ondas de contágio são, na verdade, ondas de contágio de cooperação. Quanto mais baixa a cooperação, o vírus desce. Então, Cuba está fazendo isso, já tem inclusive já um sprayzinho, né? Verão, você tem lá um de manhã, um de noite, 4 dias, potencializa o sistema imune. Fantástico. E Israel está começando as pesquisas, aí está em estudo clínico. Cuba já está industrializado, já poderia já começar a fazer convênio e mandar importar. É prateleira já. Não fazem. Nós temos um maluco lá que só pensa que o vírus é chinês, agora o cubano também, o vírus cubano, sei lá, a solução cubana deve ser uma solução ruim, sei lá, essas coisas malucas, né, que envolvem essas ideologias, hoje circulam aí de uma maneira cega, né, então em todos os campos, né, não só no campos de direita, na esquerda, está todo mundo contaminado por cegueiras, assim. Então, tem que importar, né, isso aí, né, então isso não está sendo feito. Então, minha gente, então, duas coisas imediatas que a gente poderia fazer. Claro, vacinar o mais rápido possível, tão absurdo, a forma que está sendo coordenado no Brasil, uma vergonha, né? É um cara que sabe fazer gestão de logística de pólvora, mas não sabe, não tem porcaria nenhuma, quis fazer com vacina. Tem um general lá que não... Quem dera a gente tivesse Mandetta, quantas pessoas não teriam morrido, né? Mas infelizmente, né? Tem um troglodita lá que pensa que sabe, inclusive, sobre saúde, para receitar e tal. Então, está tudo muito complicado. Então, acho que a minha ideia é deixar um pouco claro a abordagem da simbiogênese e dizer o seguinte, o foco, efetivamente.
caminho simbiótico o problema do sistema imune de algumas pessoas, contribui com o envelhecimento, vai gerando problemas, vai ficando mais frágil o sistema imune, as pessoas mais velhas, com doenças também, diabetes e outras crônicas, que também vão gerando problemas, né, na conexão do nosso sistema imune, que é muito fantástico, né? Ele tem é uma máquina de cooperação, de homeostase, que vai enfraquecendo, vai desorganizando com o envelhecimento também, vai tornando mais frágil, né? Precisa de ajuda. Então, esse é o recado. Fiquem bem todos, se cuidem, usem máscara, distanciem, cooperem com os outros e o vírus vai ser derrotado. É isso aí.